Olá, gente boa. Último Papo de Êxito do mês de janeiro. Olhe, esse mês de janeiro foi só papo de êxito. Viram? Prestar atenção quantas lições aprendidas a gente teve durante esse mês. E para fechar o mês, eu estou aqui com uma pessoa que é meu amigo e vou lhe dizer, psicólogo, atuou onde eu sempre atuei. Ele, com 28 anos, já foi vice-presidente de empresa multinacional. Chegou no topo, onde todo mundo quer chegar, e carreira no topo dá esse atalho de êxito. Por quê? Ele teve a carreira linear no mundo executivo, no mundo privado, e chegou a presidente de conselho de administração de multinacional e de outras organizações tão grandiosas quanto. E depois foi para a carreira pública, aos 44 anos, ministro 2 vezes. Ministro da Agricultura e Ministro da Indústria e Comércio. E depois disso aí, olha, ele foi consultor também, olha, 3 segmentos de atuação, transmitindo conhecimento. Mas eu não vou dizer agora quem é, vou dizer logo depois da vinheta. Estamos aqui com meu amigo Ailton Barcelos Fernandes, é um carioca, filho de português, que ama o Brasil, ama Portugal, um poço de cultura que a gente vai explorar bastante. Olha, dessa vez não vai ter protocolo de saquinho, não vai ter protocolo de nada, nós vamos levar direto, porque a gente precisa dar o microfone a Ailton. Ailton, quem é Ailton por Ailton mesmo? Para responder isso bem e exaustivamente, eu sou principalmente seu amigo. Poxa, meu amigo. Me desarmou, viu, gente? Olha como eu tô vermelho, meu Deus do céu. Mas é uma pergunta longa essa. Boa, tá bom. Mas quem sou eu? Tem uma coisa interessantíssima sobre quem é. Uma vez perguntaram ao Fernando Pessoa, que se beneficiava muito das leituras do Sartre, quem era ele? Fernando Pessoa, quem é você? Você tem vários heterônimos aí, escreve com 5 personagens. E quem é você, finalmente? Aí ele deu uma resposta sensacional que eu ouso colocar aqui. O brilho do Fernando Pessoa é único. Ele diz lá, eu sou aquilo que existe entre o que eu quis ser e aquilo que fizeram de mim. Quer dizer, é a interação da vida que vai fazendo. Perfeitamente. Né? Eu sou aquilo que quis ser e aquilo que fizeram de mim. Mais ou menos isso. Não é? Agora, Ailton, eu lhe pergunto o seguinte. Muitos dos seus amigos, inclusive eu, fico admirado. Como é que um psicólogo chega a ser ministro? Porque foge à regra, foge da carreira. Eu, pelo menos, não conheço nenhum, só você. E muitos amigos perguntam. Eu queria que você começasse mesmo pelo princípio. Qual foi o gatilho que deu em você para você fazer psicologia? Uma excelente pergunta e que faz com que eu volte. Olha, eu vou voltar bem, vou voltar até meus 10 anos para te responder isso bem. 10 anos eu estava no 4º ano primário, né? Na época a caracterização era essa, né? E perto da minha casa, perto da escola, perto da minha casa, tinha um grupo de 8 nordestinos, paraibanos, colocando manilhas, uma linha de esgoto lá. Não é? E eu voltava da escola, ficava ali numa curiosidade, que é uma marca radical minha, a curiosidade, né? E voltava e ficava ali olhando o trabalho deles, e fiquei até chapa deles. Aí, de repente, um deles disse assim, você sabe ler? Perguntou a você? Perguntou para mim, eu digo, sei ler. Sim. Não, é porque nós vamos pedir uma ajuda a você. Que nós temos umas cartas aqui, mas a gente não sabe ler. Carta da nossa família. E também não sabemos escrever. Você pode nos ajudar? Eu digo, posso. Cadê as cartas? Quando acabar aqui o trabalho, a gente faz isso aí. E eu fiquei com ele, primeiro lendo as cartas, que era a coisa mais singela do mundo e emocionante, né? Mas eu era criança de 10 anos. Me lembro muito bem de carta chegada da fazenda dos macacos, no interior da Paraíba, né? E lá dizia assim, meu filho, a gente aqui não tem nada,
a gente está com fome, com necessidade, vê se você manda algum dinheirinho para a gente. E as cartas eram mais ou menos desse tipo. Ou então falando, sua irmã tal está doente. E notícias assim. Tal. E eu depois respondia as cartas. O que você quer colocar? Conversava com eles e tal. E assim eu passei quase 6 meses de tempo lendo as cartas, mas não somente isso. Eu tomei a decisão de alfabetizá-los. Como assim? E a iniciativa sua? A minha iniciativa, não, eu vou ensinar vocês a escrever. E aí, tinha um vizinho, que também era paraibano, e ficou comovido de ver que eu estava lendo o negócio, me deu um quadro negro e giz. E eu comecei a fazer como uma criança alfabetiza, que é primeiras letras, A, B, A, todo mundo repete. Depois cortei as letras em casa com cartolina, dei para eles decorarem, fazerem jogo. E os 3 deles conseguiram ler ao final desse percurso. Dessa jornada. Aí. Tudo isso para te responder uma coisa. Eu aí fiquei com convicção que eu tinha grande prazer em ajudar as pessoas a se desenvolverem. Tirei isso com 10 anos. Isso Puxa, já era como vocacional mesmo, né? E ainda tive um reforço muito positivo na época, que os meus colegas todos passavam por ali, viam eu alfabetizando eles, levaram essa informação para a escola. Na época, nós tínhamos uma professora para tudo na escola. Não é? Exatamente. A professora pra... E levaram lá, que até hoje eu lembro, da professora Maria Glória Alice Soares dos Santos. E aí ela me perguntou, Ailton, mas você está alfabetizando, que lindo. Eu não tinha nenhuma noção de que era lindo, que era bonito, que era poético. Eu estava ajudando, não é? Então, e no dia dos professores, eles me surpreenderam com uma coisa que me deu um reforço. A minha mãe ficou orgulhosa, meu pai também. Sabe esse negócio de dar canudo em festa, celebrações? O canudo não tem nada dentro, o canudo é vazio, né? Mas representa um diploma, uma decoração. Então me chamaram lá e disse, olha, tem um menino aqui, da 4ª série, o Ailton, está fazendo um trabalho muito bonito que nos comoveu. Ele está alfabetizando os rapazes na rua e tal. Então agora vamos dar um título para ele de aluno-professor. Isso me deu ego, né? E, em resumo, com 10 anos, eu tive a certeza que meu negócio seria desenvolver pessoas. E você era um CDF? Não tanto. Quem não sabe CDF, procura aí alguém mais velho que sabe, viu, o que é CDF. Tá? Eu era um bom leitor. É. Meu negócio era leituras. Eu lia muito. Lia até, andava para fazer uma compra para minha mãe, tinha um pedaço de jornal sujo no chão, eu desvirava para ler. Uma obsessão de leitura. Essa era a minha marca, franca marca. Eu quero dar um salto aí, Ailton, que é o seguinte. Visão holística e multi-skill. Hoje, ser multi-skill é uma habilidade, são habilidades, um conjunto de habilidades muito desejada no mundo corporativo. Como é que você conectou a psicologia comportamental com outras carreiras consideradas assim mais duras, como finança, estratégia, e você nessa, vamos dizer assim, nessa pegada da transformação corporativa, que hoje se fala tanto, né, na transformação digital que está dentro, que faz com que, e você ter atuado isso, como é que você conciliou essa questão comportamental com posições tão duras como finanças e estratégias? Como eu disse, eu sempre fui um bom leitor, não um CDF, mas um bom leitor. Então, nessas boas leituras, eu tinha um irmão mais velho que eu, que era aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, e que uma vez trouxe um livro de estratégia para casa, do Liddell-Hart, até hoje eu lembro. Estratégia militar? Estratégia militar? Estratégia de guerra. De guerra. De guerra. Do Liddell-Hart, que é da estratégia o nome do livro. Olha aqui, ó, anote aí, viu, gente, qual é o autor? Liddell-Hart. Liddell-Hart. Veja, tá aí. Quem gosta de dicas de leitura, tá aí. Da estratégia. É um clássico da literatura. E eu li aquilo tudo, como disse, eu tinha uma obsessão por leitura. Li, adorei, e acabei rapidamente o livro, e pedi ao meu irmão para que trouxesse, mas traz mais aí. Ele acabou trazendo durante 2 anos, uma dezena, talvez uns 30 livros sobre história. Eu li estratégia na China, estratégia
na Europa, na Turquia, em todos os lugares, e acabei tendo um grau de conhecimento de estratégia conceitual. Mas você já estava na universidade nesse período? Não, eu estava com 14, 15 anos, 16 anos, fazendo o secundário. Mas era uma leitura que eu achava fascinante. Não é? Então... Então peguei um conhecimento conceitual e um interesse muito grande. O lado humano já tinha bem colocado com a minha primeira experiência. Então eu disse, estratégia. E a estratégia dá um sentido global, liga as coisas. E eu tinha interesse nisso também, né? Então com isso eu peguei uma habilidade conceitual de estratégia, que era um outro campo além do meu interesse de psicologia, mas era um campo de grande complexidade. E por aí eu peguei essa habilidade conceitual. E estratégia é sempre uma lacuna nas organizações. Poucas pessoas conhecem efetivamente de estratégia. E eu aproveitei e incorporei essa habilidade. E quando eu pensava em psicologia, eu já não tinha mais nunca tive dúvida sobre o que eu queria ser. Na minha época, psicologia era uma coisa 95% das moças, né? Que eram professoras e tal. Eu queria conhecer psicologia, que como eu li muito também os livros, eu li livros do século XIX da literatura russa, Dostoiévski, Tolstói, que é um livro profundo de conhecimento humano. Quem lê Tolstói, quem lê Dostoiévski, aprende profundamente de psicologia. Depois, muito tempo depois, eu vi que até o Freud leu os livros de Dostoiévski, então, para conhecer o ser humano. Então, as coisas estavam muito misturadas e eu queria fazer psicologia, mas queria fazer não uma psicologia de conhecimento, que era de conhecer grupos, como se comportavam os grupos, como as organizações estavam se mexendo. Isso tudo era muito novo, porque um psicólogo na época era um aplicador de teste, uma tarefa da época, mas que eu não tinha nenhum interesse. Eu tinha interesse no comportamento humano e como ele se dava no processo organizacional, né? Então, depois entrei para a faculdade, e aí tive um professor de psicologia social, que era o professor Eliezer Schneider, que era um craque, e eu fiquei apaixonado por psicologia social, que tinha grande interação com isso tudo. O Eliezer Schneider disse, olha, eu quero trabalhar em mudanças de organização, eu quero mergulhar nisso de cabeça. E ele me deu muita força, me deu alguns livros, e eu comecei já a estudar. E antes de terminar a faculdade, eu já conhecia tudo de behavioral science. E você já apoiava academicamente, professor? Porque antigamente era monitor, assistente. Já era monitor. Existiam duas cadeiras de psicologia organizacional e psicologia industrial no currículo da época, que não tinha professores. Não é? Isso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, estudando no Rio de Janeiro. Que era um centro avançadíssimo, então, na área humana, social, psicológica. E eu acabei sendo monitor sem um titular. Eu conduzia para os meus colegas isso aí. Aí me formei, né? E imediatamente fui dar aula, ser professor de psicologia organizacional e psicologia industrial na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dava aula para o quinto ano, né, que era cadeira. Muitos dos alunos eram mais velhos do que eu, dessas curiosidades. Então a minha marca, a marca de recursos humanos, desenvolvimento, foi essa. Agora, Ailton, o academicismo tinha tudo para lhe sugar de vez. Como foi também que você foi para o setor privado e numa área de recursos humanos? Como foi esse divisor aí de águas assim? Ou você levou paralelos? Não, eu queria ir para a área privada. Você sempre foi? Eu sempre quis ir para a área privada. E aí, no Rio de Janeiro, na época, a Shell era empresa reputadíssima, até hoje não é? E muito falada na área de recursos humanos. Digo, eu tenho interesse de ir para lá, quero aprender algo, né? E era uma empresa multinacional, inglesa, com muito conceito e tal. E todo ano... Tem problema de dizer, não? Qual foi a empresa? A empresa Shell. A Shell, olha só. Shell. A Shell. Né? Aí eu fui para a Shell. A Shell realmente sempre foi uma marca em recursos Sem humanos. dúvida. E é uma empresa que eu guardo com muita recordação, muita gratidão de ter participado. Foi a minha primeira empresa e ela investia muito em recursos humanos e tinha um centro em Londres que era ligado à área de ciências comportamentais, especialmente ao Tavistock Institute. Era aqui.
Quando eu entrei, eu já conhecia boa parcela dos conhecimentos conceituais, não é? Mas eu peguei aquela prática. Entrei como trainee executivo e imediatamente fui para a área de treinamento e desenvolvimento organizacional. DO, na época, me interessava pelo team building, pela construção de equipes. Então eu virei um especialista em desenvolvimento de equipe. E aí a minha carreira foi fato que eu comecei a dar palestra por todo o Brasil sobre o assunto e avancei muito e rapidamente eu fui conquistando posições pelo talento. Eu nunca fui carreirista. Incrível, é muito importante dizer isso, porque eu sempre tive uma conduta pessoal em que eu tinha na cabeça o seguinte, que a ética deve preceder a tudo. E o carreirista é pejorativo mesmo. O carreirista, pejorativamente, é alguém que não respeita nada a não ser o seu próprio objetivo. Acaba se estrepando. Isso tem um episódio, hein, sobre isso, ó. Tem um episódio sobre carreirista, até vou pedir à produção que bote aqui, ó, um episódio do carreirista aqui, ó. É verdade. Mais então, uma a Shell, eu fiquei lá 5 anos, foi um período muito positivo. Havia uma grande possibilidade de ficar na Shell até hoje, né? E não faltavam observações nesse sentido. Mas eu tinha outros projetos pessoais. Eu queria conhecer de consultoria. Eu queria conhecer de outras áreas. Que a minha curiosidade era também forte, muito forte. Queria aprender a metodologia de consultoria. Aí eu fui para Booz Allen Hamilton. Ah, então você migrou aí? Pedi demissão na Shell e fui para Booz Allen. Porque eu queria aprender o negócio de consultoria. Você já estava contrariando o que era da época. Já ninguém saía da Shell. Ninguém saía das empresas. Ninguém saiu, o turnover era zero. Ficar uma carreira longeva era a grande característica da nossa época. Para eu sair da Shell foi um inferno. Porque todos meus digo, não saia. Era uma coisa impressionante. Porque como, né? E todo mundo queria entrar para a Shell para viver na Shell. E ter uma carreira longeva. E eu fui embora com 5 anos e com uma excelente avaliação. Era aquela classificação de High Potential, High Flyer, todas aquelas classificações eu tinha, mas você passou por só não tinha a minha oportunidade que eu queria de desenvolver outras coisas. Não é? Então, na Booz Allen Hamilton, era a maior management consulting do mundo. E ele me oferecendo um desafio que eu pensei assim, será que eu vou dar conta disso? Eles estavam criando uma grande empresa siderúrgica em Minas, para o governo, a Açominas. Açominas, claro. Eu ia entrar para fazer toda a estrutura organizacional da empresa. Pela Booz Allen, como consultor. Pela Booz Allen, como consultor. Fazia toda a política de recursos humanos, de cabo a rabo, de todas as áreas, e todo o ambiente de clima e cultura. Coisa que eu conhecia também porque aprendi na Shell. A Shell fez em 1972, talvez a primeira pesquisa de clima e cultura do Brasil. Fez, e a gente estabeleceu uma estratégia de desenvolvimento de recursos humanos alinhado à pesquisa. Isso era único. Único. Ninguém fazia isso. Então eu tinha esse know-how e fazia... Até hoje poucos fazem. Até hoje poucos fazem. É verdade. E eu queria criar o team building a partir do zero. Eu queria criar um team building da Açominas como um todo. Não é? E foi um período muito bem sucedido. Mas aí... Foi aí que você, com 28 anos, foi vice-presidente da Booz Allen? Foi. Não. Aí eu passei 2 anos no tal e fui convidado para vir para São Paulo, que eu sou um carioca, né? Para ser vice-presidente de recursos humanos de uma grande empresa aqui. E eu aceitei com muito prazer. E era também para redesenhar a organização. Olha só. Para fazê-la de novo. E já tinha nomenclatura, mas vice-presidente de recursos humanos mesmo, aí? Eu fui um dos primeiros. Foi. Tinha nomenclatura de vice-presidente de recursos humanos em algumas empresas multinacionais, mas não era exatamente vice-presidente. Vice-presidente é uma titulação que muitas empresas multinacionais utilizam para o gerente. Vice-presidente, dentro do board, como tal, tinha talvez 2 ou 3 empresas no Brasil com essa titulação. Muito pouco. Nisso eu fui pioneiro para os nossos colegas. Abri essa oportunidade e tal. E fiquei lá. Não é? Um tempo. Tudo que eu queria fazer de construção de recursos humanos, de estratégia de recursos humanos, nós conseguimos fazer. Captamos muito no mercado, queríamos refortalecer a empresa de novo e foi um trabalho muito grande. Mas eu acho que eu estou falando demais. Não, tá ótimo, porque aqui eu já estou olhando o seguinte, eu já vi que você já disse que é curioso. E inquieto também. Sem dúvida.
E aí você vem para uma vitrine do Brasil, que era Rio e São Paulo, era a vitrine dos profissionais, dos grandes profissionais. Como é que tem essa migração sua para o setor público? Quem é que ele convenceu disso? Como foi essa transição, né? Na verdade, porque você saiu de uma carreira linear nas empresas e vai para um Então vou te dar uma explicação para você. Essa minha inquietude de conhecimento, de curiosidade, de ganância pelo saber. Ganância pelo saber, viu, gente? Isso dá aprendizado, viu? Anote aí. Então, eu estava numa empresa que tinha um banco, tinha uma grande empresa de alimentos e mais 30 e tantas outras empresas, mas estava havendo um boom de tecnologia no Brasil. Não é? O período da lei de informática, que aliás foi desastroso, a lei de informática. Então, eu queria pular para uma empresa de conhecimento tecnológico. Não é? Aí eu pedi demissão da empresa que eu estava, sou o rei do pedido de demissão, né? Isso é bom, isso é ótimo, porque quando ele pede demissão, vai subindo para o topo, viu? Vai para o topo. Eu recebi o convite para ser vice-presidente executivo, não mais de recursos humanos, com toda a estrutura executivo. Da empresa que era muito conhecida então, que era da Sharp. Sharp Seed, que era a empresa tecnológica. Era eletrônico, computação. Foi quem desenvolveu a primeira estrutura de eletrônica em bancos. Não é? E eu fui para lá como vice-presidente executivo. Passei uns 2, 3 anos lá, trabalhando, constituindo o team build também. Caramba. E tal. E aí me acendeu a vontade, porque eu tinha dezenas de convites. Eu digo, não, eu tenho de agora seguir o meu trajeto inicial, que eu queria aprender consultoria. Não queria? Queria, muito bem. Aí chegou, exatamente. Aí chegou. Então, com 32 anos, 33 anos, eu montei a minha empresa de consultoria, que é a Brasil Consult, para concorrer com as grandes multinacionais que estavam no Brasil, especialmente em estratégia. Estratégia, dimensão de recursos humanos. Foi para o empreendedorismo. Aí entrou lá do empreendedorismo profundo. Aí nós constituímos a empresa e em 8 anos, 9 anos de consultoria, nós matamos o mercado em termos de estratégia. Né? Que a essa altura eu tinha aprendido muito de estratégia. Antes, quando eu era garoto, eu aprendi muito o conceito. Quando eu estava na Shell, a Shell recebeu, na época, uma empresa de consultoria de Boston, que era muito reputada, os professores jovens de Boston saíram e montaram uma empresa de consultoria, que era o Boston Consultants Group, BCG, famosíssimo. Era a melhor tecnologia possível, imaginável, de gestão estratégica. Então eu aprendi isso na Shell. Então o instrumento, a habilidade com competência, eu já tinha aprendido, já estava dentro de mim, incorporado. Né? Porque você não inventa, não sai por aí inventando. Pega os sistemas maduros e adultos que funcionam para não trazer presente para os outros. E, então, só dando um rápido tempo, nós desenvolvemos em 9 anos 180 projetos de natureza estratégica, com empresas diversas. A Brasil Consult. Brasil Consult. E eu atesto dela como presidente. E nós chegamos a ter 65 consultores dentro da empresa. Era uma grande empresa, né? E eu conduzia a maioria dos projetos quando era de sucessão, ou grande complexidade, ou empresas que queriam se estruturar como corporações. Então eu gastava meu tempo. Ailton, quando você montou a Brasil Consult, você tinha que qualificar esses consultores. Qual era o processo de qualificação desses consultores, já que muitos deles não têm a experiência? Ele recebe uma metodologia para ser aplicada ou, como dizer assim, são enlatados. Mas como você fez 180 projetos, não eram enlatados, você não era a mesma estratégia. Tailor-made, tudo. Tailor-made, pronto. Como era a qualificação dessas pessoas nesse processo? Você tinha um time já experiente de mercado? Nós tivemos de criá-lo. Muita gente eu trouxe da própria Buzalen. Foi? Já, é. E de outras consultorias também. Perfeito. Então nós criamos um time básico, que eram 10 consultores sêniores, da mais alta qualidade, que tinham capacidade de dirigir equipe de trabalho. Não é?
Eu somando aí, nesse tempo que você falou, deu 2 décadas no setor privado. E como é o passo para a área pública? Então, a minha geração, especialmente eu, dentro da minha geração, eu tinha uma angústia muito grande de oferecer alguma coisa ao Estado. Eu fiz tudo na área pública. Meu ensino todo, eu nunca paguei colégio, meu pai nunca pagou colégio, tudo escola pública. Não é? Então eu tinha dentro de mim, eu vou retribuir isso de alguma maneira. Não é? Que é o quê? Levando conceitos, levando essa contribuição para a área pública. E eu tinha uma carteira de clientes imensa. Então estava no governo Itamar, e um grande amigo meu, que foi meu cliente também, cogitou o meu nome com um outro amigo querido, que era o Fernando Henrique Cardoso, que estava na época como ministro das Relações Exteriores, voltou ao Brasil como ministro da Fazenda para fazer o real. Que foi o Plano Real, exatamente. Esse grande amigo que eu fiz, que foi meu cliente, era o presidente Bamerindos. Ele também foi ser ministro no governo Itamar para ajudar o governo. E aí conversou com o Fernando Henrique, né, que estava como ministro, mas todo poderoso para fazer o Plano Real. Disseram, temos de trazer o Ailton para cá, não sei o quê. Bom, traga, né? Que negócio. E aquilo bateu na minha cabeça. Eu estava com um monte de projeto, a minha empresa estava crescendo. Você estava com a empresa ainda aí, né? Estava com a empresa a pleno vapor. Mas montada, bem estruturada. Eu digo, não, essa aí eu vou contribuir, vai fazer o real, vai estabilizar a economia, vai fazer isso tudo. E aí eu entrei como ministro, não como ministro, eu entrei como secretário executivo. O que é o secretário executivo? De que ministério foi? Indústria e Comércio. Do Indústria e Comércio. O ministério era ministro do Ministério da Indústria, Comércio, Serviços e Turismo. E turismo. Tinha toda a complexidade lá. Não é? Aí eu entrei e o secretário-geral, o secretário executivo, é o que manda nos outros secretários e que faz a estratégia. O ministro é um cargo político. Né? Então eu fui para lá e acabei virando ministro da Indústria e Comércio. Não é? Mas eu nunca tive esse ardor de ser o ministro, tinha um ardor de fazer a transformação. Eu não fui lá para ser ministro. Eu fui lá para dar uma grande contribuição de transformação do país. Se tiver de ser ministro, porque a posição ajudaria a instrumentar o resultado que se pretendia, eu estaria apto. Perfeito. Eu não tinha uma angústia política de ser o ministro. Entendeu? Então foi excepcional. Fizemos. Aí eu levei todo o meu know-how de vida privada. Eu digo, eu quero fazer uma política de competitividade para o Brasil. Então o que eu fiz? Eu sempre trabalhava com grupos constituindo equipes, team builder. Eu digo, eu vou constituir o maior team building do mundo. Vou convidar 400 presidentes de empresa para vir aqui, passar uns 3 dias comigo discutindo competitividade e política industrial. Você conseguiu isso, Ailton? Conseguimos. Ficamos 3 dias, exato. Com 400 empresários? Com 400 presidentes de empresa. Caramba, em Brasília. Isso sim que é um processo participativo. E nós estruturamos o que a gente entendia por competitividade. E colocamos lá, e mais do que isso, eu trabalhei muito o conceito de cadeia produtiva, que era um conceito que não tinha chegado ao Ministério da Indústria e Comércio. Porque aqui no Brasil, o Ministério da Indústria e Comércio era muito ligado aos sindicatos patronais, Fiesp, por aí. E os sindicatos patronais se organizam por sindicatos. Quando deveriam ser, como os alemães fazem, se reunir por cadeias produtivas. Os setores de atuação E produtiva. eu fiz isso por cadeia produtiva. Criei as câmaras setoriais por setor de negócios, não é? Para a gente trabalhar. Deu um trabalho, uma consequência maravilhosa, foi bom, criou uma euforia. Não é? Quando chegou no período que estabelecemos o real, que foi em junho, mais ou menos, de 1994, aqueles presidentes todos se empenharam em fazer o real dar certo. Positivo. Fizemos coisas extraordinárias. Na época, o Brasil estava numa crise, numa pindaíba. Para você ter uma ideia, a indústria automobilística só produzia 700 mil veículos. E demitia. 700 mil veículos ano. E nós fizemos um programa, de junho em diante, de crescer mais 300 mil
produção de veículos. E readmitir... Quase 50%. De aumento mais de 30% de crescimento até o final do ano. E readmitindo os desempregados. Muitos deles desempregados porque as companhias também estavam crescendo. Pelo excesso de greve que tinha em São Bernardo. As empresas estavam se desencantando de tanta greve. Perfeito. Você lembra desse período? Lembro muito bem. Então foi uma coisa espetacular, que a gente criou o Fórum de Competitividade da Indústria Brasileira e criamos o compromisso e a estruturação das cadeias produtivas. E aí vem o avanço. Isso foi na indústria e comércio. Certo. Não é? E aí, qual é o andamento disso com o Ministério da Agricultura? E aí as pessoas sempre perguntando, você é o que? Psicólogo social? É esse aí. Tinham percepção que eu era engenheiro, no mínimo, né? E aí, quando terminou, eu estava doido para voltar para São Paulo. Passei lá 2 anos em Brasília, no Ministério. Aí houve o convite do próprio Fernando Henrique de que eu levasse a experiência de cadeias produtivas para o Ministério da Agricultura para fazer aquilo funcionar como cadeia produtiva também e criar o agronegócio, porque era da agricultura. Aí, o Fernando Henrique disse, você tem que levar esse conceito. Lá na posse... Levou o conceito da indústria e comércio para a agricultura. Eu disse, não, eu quero voltar para São Paulo, eu tenho uma empresa que depende Isso de é em mim. Brasília, isso, claro. Isso em Brasília, na posse do Fernando Henrique, presidente. Que ele era ministro. Era mas isso, ele se aí candidatou, foi eleito. É isso. Eu digo, presidente, eu vou voltar. Me planejei para voltar. Já me mudei, propriamente dito, de volta para São Paulo. Não é? E ele, mas então volta. Volta. Aí eu entrei na agricultura, digo, eu vou virar... Aí já como ministro mesmo, também já. De novo, eu digo, não me bota como ministro da Fazenda Inicial. Me põe como secretário executivo, que eu quero entender a máquina. Que o ministro, não o meu estilo, porque eu sou informal. Claro. Eu entro direto em qualquer lugar. Quem vem do setor privado é essa visão. Eu não tenho... Dominar o negócio primeiro, né, Ayrton? E se colocar num patamar diferente, não, jamais. Mas então, como secretário executivo, enfronhei, mergulhei dentro do Ministério para compreender o Ministério da Agricultura, mas eu tinha um receio, né? Porque tinha, na época, o Delfino Neto foi ligeiramente ministro da Agricultura, isso é uma piada coisa. E o pessoal dizia assim, como ele era economista, dizia assim, ministro, o senhor conhece a diferença de uma abóbora para um abacate? Eu, sendo psicólogo, imagina. As gozações comigo serão enormes. Mas não teve, que já me conheciam da dependência lá. Então entramos, constituímos toda uma visão e ficou claro que a gente teria ido dar um pulo gigantesco na agricultura, na direção do agronegócio. Para dar uma coisa muito concreta mesmo, nós produzimos na época, isso em 1999, 60 milhões de toneladas de grãos. Todos os estudos potenciais que a gente tinha é que o Brasil poderia liderar isso e que a gente poderia chegar ao longo dos anos até em 500 milhões de toneladas. Mas não estava produzindo 50, 60, 1/10. Digo, mas nós temos de buscar a nossa vocação. Temos de liderar. Se o nosso ponto forte tem de ser nisso. Agora, Ayrton, nesse processo, deixa eu lhe interromper aí numa coisa, porque me ocorreu aqui, você é ministro 2 vezes, secretário executivo. Gestão de pessoas e transformação cultural aportou para essa nova sua posição? Claro, sempre. Porque qualquer organização são as pessoas. Muito bem. Não é? Perfeito. Antes de tudo, são as pessoas. Quando termina o expediente, as pessoas saem pelo elevador e vão embora, a organização acabou. É um monte de sofá, cadeira, telefonia. A organização está lá fora. E quando as pessoas chegam de manhã, a organização pega vivacidade. Renasce, né? Pega alma. Vira um sistema vivo, né? Então, sempre utilizei as crenças de recursos humanos, de behavioral science, ciência comportamental, e sempre mantenho os grupos com alto grau de motivação para fazer. Toda a minha equipe no Ministério da Agricultura, que tem gente muito boa mesmo, se integrou no trabalho de maneira totalmente absoluta. Eu era um profissional, estava focado totalmente na construção civil nessa época, e o agronegócio não
quer dizer, o agronegócio não, a agricultura não era essa vitrine que é hoje e era talvez a mais esquecida e menos valorizada. Teve uma engenharia do agronegócio aí para isso se estabelecer? Muito. Nós produzíamos, como eu te disse, 50 a 60 milhões de toneladas ano de safra. Hoje nós produzimos 350 milhões. 350 milhões de a safra brasileira. E nós vamos, ao sabor do tempo, e crescendo, sempre agregando produtividade. Não é para ter mais área ocupada, é para crescer em produtividade. Nós vamos, daqui a alguns anos, atingir aquilo que era a meta sonhada em 1997, 8 e 9, de sermos produtores de 500 milhões de toneladas. Hoje, então, que o agrobusiness, o agronegócio, tem gente talentosíssima, não é? Então nós vamos ficar lá. E nesse meio, porque tudo isso foi obtido com produtividade e tecnologia. E nisso tudo teve uma coisa fundamental, é o que eu assumi o ministério e assumi também a presidência do Conselho da Embrapa. Que tem um papel importantíssimo. Papel histórico, tecnologia, ciência. Tecnologia e ciência. Então, pesquisa. Tudo. Então, todo esse crescimento de produtividade, nós fizemos vários seminários dentro da Embrapa, em que eu levei o que para eles? O futuro. Esse é o futuro que a gente quer. Nós temos, daqui a 20 anos, estar com 300 milhões de toneladas por aí. Mas numa base nova, totalmente nova. Eu não quero defensivo agrícola duro, não biodegradável. Defensivos novos, biológicos, alinhando com o tempo. Então a Embrapa, Ciência e Tecnologia, começou a gerar os insumos tecnológicos para fazer que esse crescimento se desse adensado às preocupações do mundo. E não somente a Embrapa, que eu tenho muita satisfação, que eu fui o primeiro presidente do Conselho da Embrapa. Primeiro. Sim. Nós temos um grupo de universidades brasileiras de agronomia muito bom. E depois começou as próprias empresas a investirem em pesquisa. E as 10 bandeiras do... As 10 bandeiras do agronegócio, foi em 99, quando esse desejo de sair, de multiplicar várias vezes a safra, nós colocamos o que tem de mudar. Bandeira 1, ciência e tecnologia. Qual a tecnologia que você está utilizando? Bandeira 2, logística. Quão eficiente é a sua logística? Cada item estratégico do agronegócio, nós colocamos como uma meta para ser reformado, retomado e reengenheirado. E essa reengenharia era o quê? O processo de qualificação das pessoas que atuavam no agronegócio ou era política de incentivo para isso? Não, era um objetivo comum que a gente traçou para toda a sociedade brasileira. No caso, nós chegamos a nos reunir com 450 empresas, presidentes de empresas na agricultura. Também repetindo a fórmula... A mesma forma, que é um modelo nosso de recursos humanos. É de recursos humanos, exatamente. É um modelo de team building gigantesco. Nós fizemos isso, eu me lembro até hoje, nós fizemos isso no auditório do Banco do Brasil, cheio, não é? Eu convidei o presidente para ir, o Fernando Henrique, ele foi lá e disse, vamos fazer, vamos lutar, vamos colocar, não é? E colocou, então, as 10 bandeiras, as 10 áreas-chaves de mudança radical da agricultura. Eu não posso deixar de tocar em um tema que talvez foi um legado de expansão, porque hoje eu atuo em uma das empresas do Vale de São Francisco como um apoio empresarial desse grupo. O que é que o Vale de São Francisco foi contemplado nessa época para expansão, nesse período? Pergunta ótima. Deixa eu só dar um adendo que eu estava entusiasmado e eu tenho de declinar aqui o nome do Roberto Rodrigues, que liderança empresarial, que eu tocava o projeto pelo governo. E o Roberto Rodrigues, que é extremamente meu amigo e um grande líder do agronegócio, tocou tudo isso pela área privada. Então Perfeito. Ele tem um mérito incrível nesse trabalho. Muito bem e lembrado. Até hoje, as bandeiras do agronegócio, ele que foi presidente da BAG muito tempo, ele vai renovando.
Porque Perfeito. os tempos vão mudando. Vamos dando e vai Não é? se ajustando Então. a isso. Então, E aí agora, muito bem lembrado, e de retorno, e doutor Roberto Rodrigues, tive a oportunidade de conhecê-lo muito em meritório. 3 ou 4 eventos. Aham. O Vale de São Francisco. o semiárido, eu estudei todo o Brasil de maneira profunda e vi o semiárido do Nordeste brasileiro, que é o maior semiárido do mundo e o único semiárido tropical do mundo. Se você for na Europa, as belíssimas frutas, é tudo feito no semiárido tropical. Tropical aqui e temperado lá. Semiárido temperado. Mas não existia ciência, conhecimento para a gente desenvolver agricultura tropical, nos trópicos. Então nós tivemos que fazer isso, tanto para ocupar o cerrado fazendo grãos, tivemos de adaptar a soja, que é um produto temperado, como tinha um semiárido tropical, que é toda essa extensão que vai de Minas, Bahia até lá em cima, que é o maior, e que é banhado pelo Rio São Francisco. Então nós tivemos a ideia de consolidar estrategicamente as prospecções e os trabalhos de lá. Colocamos a Embrapa Petrolina, especializada em frutas, e fizemos um trabalho magnífico de produção, até o Rio Grande do Norte, com melões, por aí afora. Então foi uma estimulação muito grande e começamos a gerar produtos novos, por exemplo, uvas seedless, sem semente. Em 1996, nós tivemos uma produção extraordinária de uvas sem semente. Eu digo, essa uva nós temos de preparar. Foi em dezembro que ela estava sendo colhida, bonita, linda. Digo, vamos invadir a Europa com uva. Eles têm nessa época do ano, no inverno, as uvas deles estão todas congeladas lá. Vamos matar aquele mercado levando uvas frescas do Nordeste para lá. E foi o que fizemos. No dia 22 de dezembro, pegamos um grande avião cargueiro, entupimos de uva seedless, sem semente, né? E levamos para Paris. E fizemos um acordo com distribuidoras e armazéns, especialmente o Carrefour, local, e eles fizeram a anúncio assim, uva fresca, colhida da roça, no dia 23 de dezembro. Uva fresca sem semente. Porra, vendeu tudo. Vendeu um avião de transporte com as uvas de Petrolina. Nunca Petrolina invadiu Paris. Eu fiquei muito orgulhoso. E olha, vou fazer um pinga-fogo com você aqui agora. O desafio da estagnação. Qual é, por exemplo, os sintomas de que, vamos assim dizer, no diagnóstico de uma organização, na sua estratégia, que ela está caminhando para uma estagnação e não avanço? Essa é a primeira pergunta do Humanamente, pinga-fogo. a primeira coisa é desmotivação generalizada. A sensação de antivéspera de óbito. Não é? Gerencialmente, toda organização que eu entrei que estava morrendo e tinha conselho, é que o conselho gastou mais tempo em tentar corrigir o passado do que administrar o futuro. Perfeito. O enfoque errado do conselho, eu diria que não é tudo, mas é quase tudo. Conselho que fica, o cara é especialista, é um economista, perito em contabilidade, que quer sair para ensinar contabilidade ao C-level, em vez de pensar no futuro, em vez de pensar na perenidade, ele vai aos poucos matando a organização. Os conselhos são, quando colocados por pessoas não competentes, que têm a sensação de tem de construir o futuro. Por quê? Pelo processo decisório. Não é? Centrado. E segundo, foram projetos aventureiros, sem senso de realidade, que geraram um problema muito grave. Quantas empresas nós fizemos turnaround management? Já estavam tão quebradas que nós entramos para fazer uma espécie de um ressuscitamento. Teve uma que eu lamento isso, porque eu entrei e demiti 140 gerentes. Demiti 140 gerentes para não deixar a empresa morrer. Então, foi uma intervenção tipo câncer, em que você tira uma grande área para salvar a pessoa. Não é? E tinha uma briga entre os acionistas tão grande, não é que eu digo, não, a Centro não vai continuar. Você vê a loucura com essas intervenções,
que a gente chama de interim management, gestão interina. Entra e muda a organização, que eu tive de assumir a presidência da empresa e a presidência do conselho. Assumi as duas. Processo de transição. Durante 8 meses. Eu não vou citar essa empresa, Não, claro, porque ela está no mercado até não, hoje, legal, e é uma grande empresa. Esses são os principais títulos. Agora eu queria que você deixasse 3 pilares importantes para as novas gerações que quer conciliar vida e carreira. Primeiro tem que saber que vida e carreira não é necessariamente o ócio botar. Se você tem grande realização no trabalho, você ama o trabalho e extrai do trabalho uma dose de satisfação pessoal muito grande. Eu vivi isso. Eu sempre fui apaixonado pelo meu trabalho e sempre tive grande realização pelo meu trabalho. A gente tem que dar condições para na empresa o empregado tenha grande satisfação com a tarefa dele e grande satisfação de estar naquela empresa com um grande projeto, não é? Agora, tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão. Eu vou deixar 4. Perfeito. Para as pessoas. Está me dando uma de quebra aí a mais. Aí. Você podia 3, você me dando 4. Quem são as pessoas que têm sucesso em homenagem ao seu programa Carreira no Topo? Obrigado. Olha. Quem são as pessoas que chegam mais no topo, bem sucedido, sem carreirismo? Sem carreirismo. Porque a ética antes de tudo. Tá? São as pessoas. Primeiro tem que ter o que eu chamo de uma percepção helicóptera. Olha, percepção helicóptera. O que é isso? É ver o todo e a parte. Ver a floresta e ver a árvore. E a ver a árvore. Que é muito influenciado pelas teorias gestálticas da psicologia contemporânea, de ver as coisas como uma estrutura. Não é? Porque isso faculta o quê? Quem vê o todo e a parte sabe fazer um diagnóstico da realidade. Quem não consegue fazer o diagnóstico da realidade não consegue agir certo, com eficácia. O primeiro pressuposto é olhe certo e veja as causas certas e depois aja. Então, desenvolva a sua capacidade de helicóptero de fazer o todo e a parte. Segundo, imaginação. A imaginação é muito superior à criatividade. Porque com a imaginação você bola todas as situações. Só que a imaginação requer o quê? Um pouco do teu silêncio inteiro. As pessoas têm de aprender. Olha, seria um autoconhecimento também? É um autoconhecimento no sentido de... Eu sempre me dei tempo de solidão pessoal, não é? Para que a minha cabeça voasse na imaginação. E aí como eu estou totalmente centrado no problema, a cabeça entra no problema e você vê o todo. Tem de dar oportunidade para imaginar. Quando você imagina e tem um foco de resultado, brota a criatividade, brota muita solução. Tem a terceira. E a inovação vem desde quando apareça uma solução. Sem dúvida. Não é isso? Sempre o resultado tem que estar presente. Está presente. Perfeito. Não é? Terceiro. A terceira, que é fundamental, que tem muita gente que tem isso, mas não tem o que falta, que é determinante. Senso de realidade. Senso de realidade? Senso de realidade. Isso é verídico, é factual, ou a gente vai delirar para um sonho? Isso dá para fazer. Temos dinheiro, temos gente, temos sensibilidade, a cultura organizacional vai aceitar isso, nós temos gente preparada. O senso de realidade é o grande critério que apoda as anteriores. Se não tem senso de realidade, é melhor não fazer nada. Então isso é exaustivo. Fantasia, né? Não é? E o quarto? O quarto é liderança. A liderança só é necessária por manager. Tá. Por exemplo, um cientista, como eu tinha muito lá em Embrapa, um cara que era PhD em tomate, né? Porque o negócio exigia isso, ele trabalhava com ele 90% do tempo. Ele não precisa ter liderança, porque ele não está liderando ninguém. Ele precisa ter competência interpessoal. Conversar com os outros efetivamente e transmigrar o conhecimento dele para os outros. Mas liderança não. Liderança, mas aí tem que ter uma liderança situacional, afiadíssima, e respeitar profundamente aquele que é liderado. Perfeito. Ailton, se fosse explorar tudo, a gente ia ficar aqui até depois do carnaval, conversando, que dá mais, temos um tempo. E eu quero deixar para você o seguinte, nós estamos começando o ano. Lá na Bahia diz que o ano só começa depois do carnaval. Acho que no Rio também no Rio tem de Janeiro isso. também tem. Também tem essa fama. Então,
o que é que você deixa de mensagem para aqueles que estão aí na trajetória da sua carreira ao topo e aqueles que já chegaram ao topo, para os jovens, que eu tenho certeza que aqueles que não assistiram, o pai vai fazer com que ele assista esse episódio. Você está falando que é geração Z, por aí? Sua mensagem para qual geração? todo, qualquer, quem está na carreira. Se você também escolhe, se você quiser para o mais jovem, pode fazer. Para a geração Z, pronto. Vamos fazer para a geração Z. Então, a geração Z, criticamente, é visto como preguiçoso e outras características e tal. Eu não me importo. Para mim, ou tem uma visão antropológica, social, científica, que me esclareça isso, ou as tipologias eles são transitórias. Concordo Eu vou contar um caso com você. de antropologia social. Todo mundo dizia que a adolescência é um período crítico, né? As crianças são rebeldes. Duas antropólogas, Ruth Benedict e Margaret Mead, fizeram na ilha de Samoa, em Madagascar, uma pesquisa em supostos adolescentes, na faixa etária de adolescentes, daquelas pessoas primitivas de lá. Ninguém tinha adolescência, porque eles tinham responsabilidade. Cada criança daquela tinha uma incumbência. Então a crença da psicologia durante décadas, a adolescência é um período crítico. Não é, isso não tem fundamento científico. Não é? A adolescência tem outras coisas. Então, esse aspecto da geração Z, a geração Z, toda geração, em última análise, a geração mais jovem, tem sempre a crítica de geração mais velha. Mais velha, exatamente. Porque a geração mais velha acha que ela é modelar. E não é. Ela só vive em circunstâncias da época dela. A única coisa que eu digo para a geração Z é aumente o seu senso de realidade. Está precisando apurar o senso de realidade. Porque o mundo não vai se curvar ao que você acha. Perfeito. O mundo não vai funcionar de acordo com o seu critério subjetivo. Não é? Então, senso de realidade. Se você quer prosperar, se você quer chegar lá no ponto que você autodeterminar, use e abuse do senso de realidade. Seja realista. Muito obrigado, Ailton. Gente, olha, fique aí agora que eu, anotei 5 como tradição, lições aprendidas aqui. E não tem 5, não. Tem 85. Aqui, lições aprendidas nesse papo de quase 1 hora. Quero agradecer a vocês e vamos ter aí um ano novo, que já estamos no final do mês, um ano de muita realização. Sendo o seguinte, como nós estamos fazendo o último Papo de Êxito, nós vamos começar fevereiro com um episódio aí bem interessante, tá bem? Vamos inverter. Agora, a última quarta-feira é que vai ser o Papo de Êxito em 2026. Eu não sou inquieto como o Ailton, mas também sou inquieto. Gosto de fazer mudanças sempre e quando eu aceito a provocação da geração Z e milênios que me acompanham aqui com essa equipe, aí eu embarco nela. Vamos até o outro vídeo. Olhe, e não esqueça, eu sou Genésio Lemos Couto. Eu não tenho idade. Eu e Ailton, olhe, temos vivência. 2 gerações aqui, ó, um veterano e um baby boomer.